Boa noite, irmãos, graça e paz. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E para isso eu te convido a abrir a palavra de Deus comigo, lá no livro de Salmos, no capítulo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom e guia-me por terra plana. Nós acabamos de ler, irmãos, então o salmista dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade. Se o salmista está dizendo ensina-me a fazer a tua vontade, é porque não é algo tão simples assim. Então fazer a vontade de Deus não é algo tão simples e tão fácil. E a prova disso é que o próprio Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele declara o quê? Em um dos trechos da sua oração: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando ele diz seja feita a vossa vontade, ele está declarando: seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Ou seja, no céu ela já é feita, mas na terra não. Então na terra muitas pessoas não vivem a vontade de Deus, não fazem a vontade de Deus. Não é tão simples, irmãos, como eu disse, fazer a vontade de Deus. Por isso que o salmista pede ao Senhor para ser ensinado nisso. Por isso Jesus nos ensina a pedirmos isso ao Senhor. E embora seja algo difícil, é algo extremamente essencial para que nós possamos agradar ao Senhor. Ninguém agrada ao Senhor sem fazer a vontade dEle. O problema é que muitas vezes nós achamos que como cristãos, nós simplesmente precisamos ter ações boas, ou boas ações. E Deus não te chamou simplesmente para ter boas ações. Deus te chamou para realizar a vontade dEle. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos entender. Todos nós, seres humanos, nós nascemos com um corpo, com uma alma e um espírito. E é na nossa alma que estão as nossas vontades. Todos nós somos cheios de vontade. E devido nós temos a nossa origem antes de Cristo em Adão, né? Ou seja, todos nós nascemos, digamos, com a semente do pecado em nós. É muito normal e muito natural que a nossa vontade se incline para os desejos da carne, para as vontades da carne. Por isso a importância de a gente buscar em oração e em Deus realizar a vontade dEle. E como eu disse, nós somos uma alma, e na nossa alma, ou seja, no nosso coração, está cheio de vontade. Talvez durante o seu dia você percebeu que você teve várias vontades durante o dia. Talvez você teve vontade de vir para o culto, e veio. Talvez você não teve vontade, mas veio. Por quê? Porque nem sempre as nossas vontades são concretizadas, nem sempre as nossas vontades elas são realizadas. E o diabo entendeu, irmãos, que nós somos um ser cheio de vontade, que há muita vontade no nosso coração. E ele entendeu isso desde o jardim, quando ele vai até Eva e persuadia ela na sua vontade para comer o fruto que não deveria comer. Ele percebeu que havia nela o interesse, que havia nela a vontade. Mas por muito tempo, mesmo havendo nela a vontade, ela não comeu. Mas então Satanás veio e trabalhou na vontade dela, direcionou a vontade dela para algo errado. E a partir desse momento, o diabo passou a criar uma cultura na mente das pessoas. Que cultura é essa? Que a vida incrível é aquela onde você faz tudo aquilo que você tem vontade. E tem pessoas que vivem achando que precisam fazer tudo aquilo que tem vontade. Se eu não fizer tudo aquilo que eu tenho vontade, eu não vou ser feliz. E você já parou para pensar onde estão as pessoas que viveram a vida dessa forma, fazendo tudo que tem vontade? Eu posso te dizer que talvez a maioria delas já não esteja mais nem viva, para contar acerca de tantos fracassos que viveram. Porque acredite, viver uma vida se fazendo apenas o que se tem vontade é certamente uma vida de fracasso. Não há, irmãos, como ter êxito fazendo só aquilo que a gente tem vontade. É impossível que na sua carne só tenha vontade de trabalhar, de estudar e de fazer as coisas certas. Não, mas em algum momento da nossa vida, a gente precisa começar a discernir que nem todas as vontades são concretizadas. E as pessoas criaram no mundo essa ideia de uma vida fantástica, que se faz tudo que se tem vontade. Mas dentro da igreja o diabo ele é um pouco mais sutil. Eu não sou obrigado a nada. Não sou obrigado a vir na diaconia, eu não sou obrigado a fazer maturidade, porque afinal de contas eu não sou obrigado a nada. Será que isso de fato é uma realidade? Será que realmente nós não somos obrigados a nada? Será que realmente eu fui criado para fazer aquilo que me dá na telha?
E eu confesso que por muito tempo eu achava que sim. Por muito tempo eu achava assim, eu tenho que fazer para Deus aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu tenho paixão. E a grande maioria de vocês sabe que nós caminhamos como morada, como um sistema todo, embaixo de uma cobertura que é o pastor Ronaldo. E o primeiro dia que eu conheci o pastor Ronaldo, irmãos, eu posso dizer para vocês que eu me assustei um pouco com o discurso dele. Até então eu não conhecia, foi a primeira vez que eu ouvi ele falar. E eu lembro até hoje de algumas frases porque me marcaram muito. Ele começou se apresentando para a igreja de uma forma talvez um pouco rude, no meu ver na época. Ele começou, irmãos, eu não queria estar aqui. Eu queria estar na minha casa, queria estar com a minha esposa, porque assim, eu não gosto de gente. Gostar, eu gosto da minha esposa. Eu falei, que fino. E pensei na minha versão almática, de alguns anos atrás. Então tu não deveria nem estar aqui. Ou seja, já criei um bloqueio. E nisso ele continuou falando, e eu já criando uma resistência na minha mente com aquilo. Eu pensei, como que um pastor vai para uma igreja e diz que não gosta de gente? Como que um pastor vai para uma igreja e diz que não queria estar aqui? A minha alma já começou a gritar. E ele continuou então o seu discurso. Eu não queria estar aqui, mas Deus queria que eu estivesse aqui. A minha vontade não era estar aqui, mas a vontade de Deus é que eu estivesse aqui. E é por isso que eu estou aqui, porque me importa não mais fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Daí, irmãos, uma lâmpada se acendeu na minha mente. Eu percebi que o errado não era o pastor Ronaldo, que estava ali fazendo algo, de certa forma, contra a vontade dele. O errado era eu, que fazia só aquilo que tinha vontade. E eu percebi que se eu faço só aquilo que eu tenho vontade, eu não posso dizer que eu sou um servo do Senhor. Eu posso dizer que eu sou um voluntário do Senhor. E tem muitas pessoas que não são servos de Deus, elas são voluntários de Deus, porque o voluntário é isso. Como ele acha que não recebe nada, ele faz quando quer e como quer. E esse era eu, que fazia como queria e quando queria. E não que eu não fizesse, irmãos, eu gostava muito de fazer. Mas tinha alguns momentos também, se eu não quisesse, eu não fazia, ponto final. Porque eu achava que eu não era obrigado a nada. E conhecendo o pastor Ronaldo e através do Espírito que agia na vida dele, irmãos, eu comecei a perceber que essa declaração, eu não sou obrigado a nada, não poderia mais fazer parte da minha vida. Que eu realmente precisava mudar, que eu precisava realmente entender aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. Então nós somos sim obrigados a algo, condicionados a algo, que é realmente tentar fazer a vontade de Deus. E todos nós, irmãos, sempre queremos o melhor de Deus, todos nós queremos aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas muitas vezes nós não queremos passar pelo processo, nós não queremos ir pelo caminho que nos leva ao lugar que Deus tem preparado para nós. E talvez muitos de vocês já viajaram, já conheceram muitos lugares maravilhosos pelo mundo afora, pelo Brasil afora. Mas eu quero te dizer que nada no mundo, nenhum lugar se compara ao lugar que Deus tem preparado para nós. Preparado para aqueles que fazem a vontade do Pai. E talvez você pense que esse lugar é o céu. A grande parte da igreja acha que o que Deus tem preparado para nós é o céu, que nós vamos morar no céu com Jesus. Mas nós não vamos morar no céu com Jesus. É Jesus que vai vir para a terra morar com a gente. Por muito tempo se criou uma ideia que a terra vai ser destruída. Quem já escutou que Deus vai destruir a terra? Eu quero te mostrar, irmãos, através da palavra de Deus, que isso não é uma verdade. Que não há nenhum lugar na Bíblia que fala que Deus vai destruir a terra, muito pelo contrário. Eu vou te mostrar algumas bases bíblicas que te provam exatamente o contrário. Eu quero mostrar ali Salmos 78, 69. E edificou o seu santuário como os altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Agora vamos lá para Salmos 104, 5. E lançou os fundamentos na terra, ela não vacilará em tempo algum. Agora Eclesiastes 1:4. E uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Então ele não vai destruir a terra. A terra é o território onde Deus vai manifestar o seu reino. O seu reino vai ser manifestado aqui na terra. Agora eu quero que você abra comigo Mateus 25, 34. E então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o que ele está dizendo com o reino preparado desde a fundação do mundo?
que desde que ele começou a criar a terra, ele também começou a preparar um reino. Enquanto ele criava a terra, que era visível, estava também sendo preparado um reino que até então é invisível, mas que um dia será visível, que vai ser a manifestação do reino de Deus. E nesse reino, na manifestação desse reino, vai ser onde os filhos de Deus que fizeram a vontade de Deus vão receber o seu galardão, vão receber a sua recompensa. Mas é também o período em que aqueles que conheceram Jesus se tornaram filhos, mas foram filhos desobedientes, ou seja, filhos que não fizeram a vontade do Pai. Esses estarão não sendo galardoados, ou seja, recompensados, estarão sendo disciplinados. Qual é, irmãos, o intuito dessa disciplina? O intuito dessa disciplina é que todos nós possamos ser a imagem e semelhança de Cristo, porque no reino de Deus só podem haver pessoas com a imagem e semelhança de Cristo. A disciplina não é Deus simplesmente irado com você, não, a disciplina é Deus te tornando aquilo que você precisa ser para estar no reino de Deus. E depois desses 1000 anos que é a manifestação do reino de Deus, então sim vem a eternidade. Aí sim nós viveremos eternamente com Cristo, desfrutando do prazer da sua presença, que é algo que nós não conseguimos explicar, não sabemos exatamente como será, mas sabemos que nada se compara ao prazer de viver eternamente com Deus. Às vezes as pessoas nos fazem uma série de perguntas acerca da eternidade, irmãos, e muito pouco se sabe do que vai acontecer na eternidade, irmãos. Mas eu confesso para você que pouco também me interessa. Simplesmente por eu saber que eu vou estar eternamente com Cristo, não importa o que eu vou estar fazendo, irmão, se eu vou estar com Cristo, eu sei que vai ser maravilhoso. E é isso que nós temos que ter, esse desejo. Então nós precisamos entender que a salvação é para todos aqueles que creem e confessam Jesus, mas o reino está preparado para aqueles que vivem para fazer a vontade de Deus. Irmãos, e eu não me contento mais apenas em ser salvo e ter a certeza da salvação. Hoje eu quero buscar e viver pela manifestação do reino de Deus. E hoje nós tivemos aula de maturidade, uma irmã que ela deu, irmãos, um testemunho muito lindo, muito curto, mas muito bonito. Eu pedi para que cada um deles falasse sobre uma transformação de um conceito. Uns falaram sobre o conceito do que era ser igreja, e ela falou que o conceito que mudou na vida dela foi acerca da salvação, que ela lutava pela salvação dela, e hoje ela foi para a maturidade. Hoje ela não luta mais pela salvação dela, porque ela entende que ela salva em Cristo. Hoje ela luta, ela busca o reino de Deus, e é isso que todos nós precisamos buscar, irmãos, o desejo desse reino. E o diabo, ele sabe que ele não pode te tirar a salvação, mas ele sabe que ele pode te levar por caminhos tortuosos, para que você não cumpra as obras e não desfrute do reino de Deus. E foi aonde se criou então, irmãos, essa ideia, se fazer tudo que se tem vontade é libertador. É libertador fazer aquilo que eu quero. Será que realmente isso é libertador? Não, irmãos, fazer só aquilo que se tem vontade não é ser liberto, é ser escravo. Como assim, pastor? Eu faço o que eu quero e o Senhor está dizendo que eu sou escravo? Sim, você é escravo de você mesmo. E nós não podemos ser escravos de nós mesmos. Nós não podemos ceder a nós mesmos esse poder de controle, de sermos controlados por nós mesmos. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade que Deus tem para nós. Outro resultado de quem só faz aquilo que tem vontade se chama imaturidade. Quem só faz aquilo que tem vontade é uma pessoa imatura. Porque criança, você entende, a criança é imatura e ela realmente só quer fazer aquilo que tem vontade. Às vezes a criança fala assim: mãe, hoje eu não quero tomar banho, hoje eu não quero comer. E o pai tem que dizer: não, você tem que tomar banho, você tem que comer. Por quê? Porque você sabe que é importante para o seu filho que ele entenda aqueles princípios. E às vezes o problema é que nós, como pais, temos o problema de ceder todas as vontades dos nossos filhos. Daí eles crescem achando que sempre aquilo que é vontade tem que ser realizado. Então nós, como pais, já temos que mudar essa cultura na mente dos nossos filhos muito cedo. Desde pequeno, seu filho tem que entender, nem tudo que você tem vontade você vai ter. Porque quando ele crescer, ele não vai estranhar quando as vontades dele não se cumprir na vida dele. E ele vai se contentar em aceitar a vontade e o propósito de Deus. Outro resultado de alguém que vive somente fazendo a sua vontade, irmãos, é que nós nos tornamos como os animais.
Quem não tem controle sobre a sua vontade são os animais. Se colocar um cachorro ali na frente dele, uma carne, e dizer assim para ele, não come, talvez ele não vai comer enquanto você está ali, mas se você virar as costas, ele vai lá e vai comer, porque ele não tem controle sobre o seu raciocínio, ele não consegue ir contra as suas vontades. Por exemplo, são os animais que conseguem ter relação sexual e sair como se nada tivesse acontecido. Mas hoje já há uma geração se comportando como animais, que consegue agir como animais, em vários sentidos, inclusive por causa da relação sexual. Conseguem ter relação sexual, levantar de uma cama e ir embora sem um olhar para a cara do outro. Isso aí é um comportamento como de um animal, mas na cabeça deles, isso é liberdade. E o diabo tem enganado a muitos. O diabo tem colocado muitos em uma coleira, igual um cachorrinho, e levado para passear. Enquanto o diabo leva as pessoas para passear no seu território, as pessoas uivam ludibriadas com a sua falsa liberdade, quando na verdade elas estão aprisionadas e não livres. Se você pega um cachorrinho que fica em casa preso, você bota ele na coleira, ele sai faceiro, porque na cabeça dele ele está o quê? Eu vou desfrutar da liberdade. Mas a gente sabe que o cachorrinho não tem liberdade, porque a liberdade dele está condicionada ao tamanho da coleira que você coloca nele. Ele só vai até onde você quiser. E tem pessoas que acham que são livres, mas só vão até onde o diabo quer que elas vão. E elas acham que aquilo é liberdade, acham que trair é liberdade, acham que usar droga é liberdade, acham que mentir é liberdade, mas tudo isso não é liberdade, tudo isso na verdade é escravidão. O que eu faço então com a minha vontade? Eu não fui criado com uma vontade. Sim, você foi criado com uma vontade, mas essa vontade que há dentro de você precisa ser direcionada para fazer a vontade de Deus. Talvez no início isso seja um pouco difícil quando a gente toma a decisão. Eu entendo, eu não posso mais viver para a minha vontade, agora eu preciso viver para a vontade de Deus. Não é tão simples, mas conforme você vai vivendo esse princípio, essa mudança de mente, você vai percebendo que com o decorrer do tempo, essas vontades se alinham. E você já não percebe mais o que era de fato a sua vontade, o que era a vontade de Deus. Porque você começa a viver de que forma? Verdadeiramente como se você fosse um só espírito com Deus, porque é isso que você é. Se é um só espírito, precisa haver uma só vontade, e a vontade que tem que prevalecer não é a sua, é a do Senhor. Você é o servo, Ele é o Senhor. E se eu confio naquilo que a palavra de Deus diz acerca da vontade de Deus, eu não tenho problema nenhum em aceitar a vontade de Deus para a minha vida. O que a palavra de Deus diz acerca da vontade de Deus? Que ela é boa, perfeita e agradável. Se eu crer nisso, não tem por que eu fugir da vontade de Deus. Eu vou correr em direção para a vontade de Deus, porque eu creio que ela é boa, perfeita e agradável. Acredite, irmãos, fazer só aquilo que se tem vontade traz muitos problemas para a nossa vida. Quantos aqui lembram da história de Jonas? Acho que é uma das histórias talvez mais conhecidas, mas Jonas é o que foi engolido pelo grande peixe, ou pela baleia, como a grande maioria gosta de dizer e contar para ficar mais claro o entendimento. Jonas tinha uma direção, tinha um propósito, que era ir para Nínive, pregar para aquele povo. Mas em sua vontade, ele não queria. Eu não quero ir. Então ele entra num barco e vai direção contrária, para Tarsis. Irmãos, e Deus faz uma reviravolta na vida dele. O barco que ele está vai para o meio de uma tempestade, ele percebe que ele é o problema da tempestade, ele é lançado no mar. Quando ele é lançado no mar, o grande peixe vem, engole ele e ele fica lá 3 dias. Você vai esperar vir a tempestade, te lançarem no mar, ser engolido por um grande peixe, para depois fazer a vontade de Deus? Não é mais fácil a gente já entender e já fazer aquilo que Deus nos direciona? Não teria sido mais fácil para Jonas se quando Deus disse, vai, ele disse, se Deus está dizendo, vai, eu vou. Se Deus está me pedindo, eu vou, porque não me importa mais fazer a vontade do meu coração. E todas as nossas vontades procedem do nosso coração, ou seja, da nossa alma. E lá em Jeremias 17:9, diz que enganoso é o coração do homem, enganoso e perverso. Você vai confiar, irmãos, aos impulsos de algo que é enganoso e perverso? Porque isso que é o nosso coração, isso que é a nossa carne, enganoso e perverso. Então nós precisamos questionar o nosso coração, nós precisamos muitas vezes questionar as nossas vontades, porque nós pensamos errado, nós sentimos errado. Então muitas vezes nós precisamos ir na direção oposta das nossas
vontades. Deus não te chamou para viver a sua vontade. Deus te chamou para viver por fé. E andar em fé, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é ir em oposto às nossas vontades. Você não é aquilo que você sente. As pessoas querem criar uma definição que nós somos a soma daquilo que nós sentimos. Nós não somos aquilo que nós sentimos. Nós somos aquilo que Deus nos projetou para ser. Por mais que você não viva daquela forma, mas existe uma vontade condicionada a você, criada para você. E eu quero te mostrar isso. Lá em Salmos, a 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, antes de você existir, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha sonhado com você. Deus já tinha criado uma história para você. Mas embora Ele tenha criado uma história para você, você tem o quê? Livre-arbítrio. De viver essa história ou não. De ser uma cópia original daquilo que Deus sonhou para você ou não. A obra que Jesus fez em nosso espírito é uma obra maravilhosa e ela está pronta. Mas a sua carne continua aí. A sua carne continua gritando dentro de você. A palavra de Deus lá em Gálatas diz que existe uma guerra infindável entre a carne e o espírito. O que é algo infindável? É algo que não tem fim. Até que Jesus venha, nós vamos sentir essa guerra dentro de nós. Eu queria ajuda agora de duas pessoas. Vou chamar a Sara, TikToker, vem cá, Sara. E agora deixa eu ver quem. Vou chamar o pai da Sara aqui também, né? Fica tudo em família, né? Faça vergonha em família. Sobe aqui, os dois. Pode ficar aí, espera o teu pai ali, teu pai vai dar a mão pra ti. Vocês dois vão ser eu. Eu espírito e eu carne. Então você tem que entender que a carne sempre vai fazer o quê? Ela está em uma guerra infindável com o espírito. Então a carne não deixa o espírito fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu vou falar de coisas, vocês vão ter que se mover como carne ou espírito. Então aquilo que for carne, a carne vai ter que vir fazer. Mas se for do espírito, a carne precisa fazer o quê? Não deixar o espírito fazer. Então, eu quero ler a Bíblia. O espírito vai ter que vir tentar ler a Bíblia. O que a carne vai fazer? Segurar o espírito, não deixa. Vamos, espírito, vem ler a Bíblia, espírito. Vem alimentar o teu espírito. Por que o espírito não está conseguindo? Porque a carne é mais forte. Agora então nós vamos trocar. Espírito, capricha agora, espírito. Agora se eu falasse para o espírito: Espírito, vem ler a palavra de Deus. Por que o espírito conseguiu? Porque o espírito está mais forte. Então, irmãos, o nosso problema é que muitas vezes acontece isso. O nosso espírito é muito fraco. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não tem força. O que nós precisamos? Nós precisamos alimentar mais o nosso espírito. Nós alimentamos demais a nossa alma. Nem tudo, irmãos, que alimenta a nossa alma é pecado. Eu dei um exemplo hoje de manhã. Por exemplo, eu amo praia. É pecado ir para a praia? É problema para a praia? Mas se eu botasse um cartaz lá: hoje não tem culto, o pastor foi para a praia, daí seria um problema. Por quê? Porque eu deixei que a minha vontade me impedisse de cumprir o propósito de Deus. Eu sei que tem um propósito para mim. Todo domingo eu tenho um propósito: vir para a igreja, vir cultuar o Senhor. O problema é que você também deveria ter esse propósito. Mas você pensa: eu não sou pastor, eu não preciso ir. Mas você precisa, irmãos, estar aqui tanto quanto eu. A única coisa é que você não precisa vir pregar ainda. Mas talvez um dia chegue o seu momento, chegue a sua hora. E nós precisamos entender isso, assim como Jesus entendeu. Jesus dizia em todo o tempo que ele veio para fazer a vontade do Pai. E não como Deus, como homem, porque todos nós já entendemos que ele se fez carne. Em João 6,38 ele diz assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. João 4,34 ele diz: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Assim como Deus criou um livro para mim e para você acerca do nosso propósito, havia um livro com o propósito da humanidade de Jesus. E Jesus sabia que precisava cumprir aquele livro, ou seja, cumprir aquele propósito, custasse o que custar. E custou a sua própria vida. Mas ele não se importou com o preço. Ele simplesmente cumpriu, ele simplesmente fez aquilo que precisava ser feito. E ele disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou. Ninguém poderia ter tirado a vida do nosso mestre, ninguém poderia ter tirado a vida do nosso Jesus. Mas ele disse: a minha vida eu dou.
eu dou a minha vida porque eu preciso cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E o propósito dele era morrer naquela cruz. E com isso Jesus Cristo se tornou uma versão original daquilo que Deus sonhou e planejou para a vida dele. O nosso problema é que muitos de nós hoje somos uma versão pirata de nós mesmos. Quem aqui já assistiu o filme pirata, irmão, sabe que é horrível. O som é ruim, a imagem é ruim. E quando a gente é uma versão pirata, o nosso som é ruim, porque aquilo que eu falo não tem vida de Deus. A minha imagem é ruim, porque a imagem que eu passo não é a imagem e semelhança de Deus, é uma imagem carnal, é uma imagem humana. Nós não podemos mais aceitar a partir de hoje ser uma versão pirata, nós precisamos desejar ser uma versão original daquilo que Deus sonhou para a minha vida e para a sua vida. Não pense que propósito é só para mim que sou pastor, propósito é para todos, todos têm um propósito, todos têm uma missão para cumprir. O problema é que uns estão empenhados em cumprir esse propósito, em viver esse propósito, e outros não. E quando, irmãos, eu tenho convicção e a certeza de que aquilo que eu faço é a vontade de Deus, irmãos, eu tenho a certeza que eu estarei com Cristo no seu reino. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele já reina. E por que ele reina? Porque ele fez a vontade de Deus. Porque ele cumpriu aquilo que precisava ser cumprido na vida dele. Hebreus 12:2. E olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Qual era o gozo que foi proposto a Jesus? O reino. Ele sabia que cumprir a vontade de Deus daria a ele uma alegria, daria a ele um reino. E foi por causa, irmãos, dessa alegria, desse reino, que diz que ele suportou a cruz. Suportou a vontade de Deus, porque a cruz não é simplesmente um símbolo de morte, como muitos acham. A cruz é um símbolo de vontade de Deus. A vontade de Deus para Cristo era a cruz. Qual que é a sua cruz? Qual é a vontade de Deus para você? A vontade de Deus, ela é diária. A vontade de Deus não é um dia, não é um ano. A vontade de Deus é dia após dia. Lá em Lucas 9:23 ele diz: tome a cada dia a sua cruz e me siga. Para seguir a Cristo é necessário todos os dias tomar a cruz, é necessário todos os dias procurar entender e realizar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E sabe por que muitos não tomam a cruz? Porque não é possível tomar a cruz e também tomar a nossa vontade. Se tem algo que não cabe na cruz, é a sua vontade, nem a sua e nem a minha. Na cruz está a vontade de Deus. E hoje Deus nos trouxe até aqui, irmãos, para nos mostrar que vontades nós precisamos deixar. Quais são as vontades que você carrega em seu coração? Quais são os sentimentos que você carrega que hoje te atrapalham de seguir o caminho de Deus, de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida? Ou todo mundo aqui tem certeza que vive exatamente no centro da vontade de Deus? Que nenhuma linha, nenhum passo do que você faz está fora do propósito de Deus? Eu imagino que não, né, irmãos? Eu imagino que todos nós ainda temos coisas, irmãos, que dificultam o nosso processo de crescimento em Deus. Mas isso não é um grande problema. Enxergar os passos fora. O grande problema é não querer trazer os passos para dentro do propósito. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. E hoje Ele te trouxe aqui para aperfeiçoar em você aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, para que você possa realmente ser imagem e semelhança do Senhor, para que você possa pisar num lugar e quando você pisar, a presença de Deus vai pisar com você. Aonde você está, a presença de Deus vai estar com você. Porque você entende que agora você não é mais um voluntário do Senhor, que você é servo de Deus. E servo, irmão, são os filhos que entendem que por causa do amor, eles são servos. Antes você era servo do pecado, você era servo de algo que te aprisionava, que te obrigava a fazer as coisas, e você não percebia. Hoje você é servo de um Senhor que não te obriga, de um Senhor que te dá liberdade para servir a Ele. E é por isso que tem horas que nós servimos, horas não, porque nós temos liberdade. Que a sua liberdade e que a sua vontade hoje seja realmente direcionada para entender e viver a vontade de Deus.